E aí pessoal, tudo bem? Professor Mário Brito aí com vocês novamente aí. E como sempre a nossa aula hoje vai ser muito boa, né? Nós vamos hoje dar continuidade aí no nosso aprendizado de algoritmos com introdução à linguagem de programação C. Vai ser muito bacana aí e vocês vão gostar, tá bom? Nossa aula vai ser tranquila, não vai ser uma aula longa e eu vou cobrir aí os tópicos principais aí de repetição de algoritmos aí em linguagem C, tá bom? Eu lembro que eu coloquei um material para vocês lá no Moodle. Então nós podemos ver aqui, e um desses materiais aqui é a estrutura de controle, que seria essa daqui, né? E nessa estrutura de controle nós cobrimos aí vários tópicos, né? Por exemplo, estrutura de sequência, leia uma variável, escreva uma variável, os comandos, né? Mas tudo em Portugal, né? Nós vimos isso daqui em Portugal. Então, o que eu preparei para vocês hoje aí, né? Eu achei que seria muito importante, muito bacana, né, para nós aqui, a gente ver esses comandos aí agora através da linguagem C, como que eles funcionam na realidade. Então nós vamos ver aí os comandinho for, comandinho if, né, e comandos de repetição aí com aplicação prática em linguagem C. Vocês vão gostar bastante, né? Então estruturas de repetição agora, né? Então, as estruturas de repetição, elas são usadas para repetir um determinado bloco de programa, uma parte de um programa, né? Então, por exemplo, olha, a estrutura de seleção C. Se eu tiver uma condição que é verdadeira, execute o bloco. Em linguagem C, ele vai ser isso daqui. Por exemplo, ó, se o número for diferente de zero, escreva o número é ímpar. Então, um exemplo aqui, né? Ele pode ser qualquer coisa. Se o número for elevado ao quadrado, assim, você depende da condição aqui. Mas para você entender uma condiçãozinha bem simples, né? Se o número for diferente de zero, execute o comando. Tá bom? Uma estrutura de seleção composta com o se, senão, né? Seria em inglês o if else, né? Então aqui, ó, se a condição for verdadeira, faça isso, se não, faça aquilo. Por exemplo, se o número é par, divida ele por 2. Se não, escreva, o número é ímpar. Em C, ele tem esse jeitão aqui, ó, if, a condição é essa, faça isso. Se não, é o else, né? Faça aquilo, né? Estrutura de seleção encadeada. São vários Cs dentro de outro C. Por exemplo, esse C está dentro, esse C aqui está dentro desse C, né? Esse C está dentro desse C, né? E aí você iniciou, terminou, iniciou, terminou, iniciou, terminou. Tudo que você inicia, você termina aqui, ó. Iniciou aqui, terminou aqui. Iniciou aqui, terminou aqui, né? Em C vai ser esse jeitão aqui, ó. Se a condição é 1, vá para a condição 2. Se a condição 2 for verdadeira, vá para a condição 3 e execute o comando. Vamos ver aqui um exemplozinho prático aqui, né? O número é par? É. Então, vai para a condição 2. Exemplo, o número está entre 10 e 20? Está. Então, vai para a condição 3, né? Esse número, ele é divisível por 2? É. Então, divida um número aqui. Por exemplo, né? Ou seja, ele vai atendendo as condições. Se essa for verdade, ele vai para essa. Se essa for verdade, ele vai para essa. Se essa for verdade, ele executa o comando, tá? Aqui também uma estrutura de seleção encadeada composta, né? Ó, vários Cs dentro de outro C, aí eu tenho um senão aqui, né? Em linguagem C, ele tem esse jeitão aqui, ó. Se a condição 1 for verdadeira, vá para a condição 2. Se a condição 2 for verdadeira, vá para a condição 3. Execute o comando. Se não, não é nada disso, né? Por exemplo, a condição 1 é verdadeira, não, ele já vai para cá, ó. Ele nem vai para a condição 2, nem para a condição 3. O número é par? Não. Então escreva, o número não é par, ele é ímpar, né?
E assim vai, né? Então é uma estrutura de seleção encadeada composta, né? Esse caso switch aqui, né? Então, por exemplo, você escolhe, né? Por exemplo, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, né? Por exemplo, caso 1, execute o comando. Não é o caso 1, é o caso 2, então execute o comando. Não é o caso 2, é o caso 3, então execute o comando. Em C, ele tem esse jeitão aqui, ó, na linguagem C. Então percebam, pessoal, que nós estamos estudando bloquinhos, pedacinhos de programas, né? É o comando switch. Por exemplo, caso 1, faça isso. Break, interrompa, né? Caso 2, faça aquilo. Break, interrompa, né? Caso 3, faça aquilo. Exemplo. Dividir os números pares que estão entre 20 e 30. Por exemplo, ele se encaixou no caso 1? Não, não se encaixou. Ele não está entre... Exemplo, o usuário digitou um número 10. Ele não está entre 20 e 30. Aí, ele é número par? Não, ele não é par. Digitou um outro número que não seja par, né? Ele não é par. Aí vai pro caso 3. Ele é par e está entre 20 e 30? Então execute esse comando aqui. Por exemplo, tá? Um exemplo assim. Então ele escolhe o que ele vai fazer. Tá bom? Uma outra estrutura de seleção é o enquanto, né? Por exemplo, enquanto a condição for verdadeira, faça. Por exemplo, ó, enquanto o número é diferente de 0, execute o comando. Por exemplo, ó, o usuário digita qualquer número. Enquanto ele não digitar o 0, o programa vai pedindo para ele, né? A variável de controle parte da condição que deve ser inicializada, por exemplo, né? Então vamos lá, ó, vamos ver esse programinha aqui, né? Esse programinha aqui, ó, vamos colocar ele lá no dev C++, né? Eu já estou com o dev C++ iniciado aqui. Então nós vamos iniciar ele, né? Então como é que vai ser? Olha só. Include a stdio.h, é a biblioteca, né, que ele está aqui, né? Deixa eu fechar ele aqui e abrir de novo isso daqui, né? Close, né? No open, vamos abrir um new source file aqui. Então vamos lá, ó. Então biblioteca principal, biblioteca standardlib também, né? Função principal, iniciou o programa e terminou o programa. Declarou uma variável inteira, que é A. Aí ele fala assim, digite um número, scanf porcentagem de A. Enquanto o número for diferente de 0, imprima o número mais 1. Tá? Quando for 0, interrompa. Então vamos salvar ele aqui, vamos salvar ele como variável. Só que não esqueçam de mudar aqui, aqui tem que vir o ponto C, tá? Ponto C. Aí você vem aqui, vamos ver aqui, variável. Vamos aqui, ó, tem variável save. Ok, tá bom? Vamos compilar agora. Compilou, funcionou certinho. Então agora vamos executar. Olha, ó, digite um número, 4. Percebam que ele somou mais 1, 5, é diferente de 0. Vamos colocar o 9, é diferente de 0, ele vai somar com 1, vai imprimir 10. Agora vamos colocar o 8, é diferente de 0, ele vai somar 1, vai imprimir 9. Eu vou colocar o 0 agora, ó. Ele interrompe o programa, sai. Então, ou seja, enquanto, né, o while, enquanto o A for diferente de 0, imprima o número e some esse número com mais 1. Tá bom? Vamos continuar aí. Alterações no início do programa, né? Isso daqui é um parêntese que eu vou fazer aqui, que vocês podem fazer muita coisa simples com a função print, né? Então, por exemplo, ó, aqui é um exemplo que eu tenho, por exemplo, com a função print, né? Então vamos lá, ó. Introduzir os comentários no início do programa, tá? E como programa para estudo do laço while, turma inteligente de Alp, colocar uma moldura. Então você pode fazer bastante coisa só com essa função printf aqui, ó. Tenta treinar, tenta fazer em casa aí, tá bom? Tenta executar. Quer ver, ó? Vamos ver lá como funciona agora
na linguagem C, né? Como é que funciona na linguagem C aí, né? Aqui. Então, na linguagem C vai ficar assim, ó, função printf. Eu vou salvar, vou usar o mesmo programa, o mesmo nome, eu vou executar, né? Executar aqui. E aí ele vai lá, digite um número, 4, 5. Opa, desculpa, eu não compilei, ele está com o programa da última memória. Eu vou compilar, isso. Aí agora vocês vão ver que ele vai funcionar, ó. Tá bom? Olha lá, ó. Turma bacana do ensino médio, digite um número, 4. Aí ele vai somando, 6. Até eu digitar o 0. Ó. Quando eu digitar o 0, ele cai fora, ó, fim, e ele fala, pressione uma tecla para continuar, né? Então esse é o estudo dessa função. Isso aqui é só um parêntese que nós abrimos aí nesse... É um parêntese só que nós abrimos aí na linguagem C, né? Para vocês verem aqui, tá? Então, ó, programa de estudo do laço A, você pode escrever, turma inteligente de Alp, né? E assim vai, né? Estrutura de repetição com teste no fim, é o do, por exemplo, né? Então nós temos um programinha aqui. Como é que funciona? A variável de controle parte da condição, ela pode ser inicializada dentro do laço. Cuidar para não executar a condição parada, tá? Então vamos lá, ó. Vamos pegar esse daqui e vamos estudar esse programinha aqui, né? Aí nós vamos vir agora no dev C++, né? E vamos colar ele aqui. Vou salvar. Não esqueço de executar e compilar, né? Funcionou. E agora eu executo ele. Olha lá. Digite um número. 4, 5, 6. Tá vendo? Ele sempre vai até eu digitar o 0 novamente. Então, por exemplo, ó, do, né? Ó, digite um número. Do, né? If o A diferente de 0, print o A mais 1. Se é diferente de 0, né? O A e o A diferente de 0. Ou seja, enquanto o A for diferente de 0, faça esse bloco aqui. Se não, né? Print o fim. Quando o usuário digitar o 0 aqui, ele vai escrever fim. Tá bom? Vamos ver lá, ó. 50, 51, 65, soma mais 1, 66, 32, assim. Vou digitar o 0, aí ele executou o laço aqui, tá? Então, é esse o jeitão que tem aí esse laço. Voltando aqui no nosso PowerPoint, né? Estrutura de repetição com variável de controle incremental, é o for, né? É o for. Então, para um início até um fim, incremente alguma coisa aqui, tá? É isso que quer dizer esse negócio aqui. Então, esse programinha aqui, estudando ele, ó, vamos ver como é que ele fica agora em C, né? Em C, vamos lá. Aqui em C. Aí eu venho aqui e em C ele vai ficar desse jeitão aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o programa, ó. Aqui são as bibliotecas, aqui é a função principal, iniciou, terminou. Inteiro, ele declarou que é o A. Digite um número. Para o A igual a 1 e o A menor que 10, o A recebe o A mais 1, tá bom? Print. Aí ele fala, o que você achar é um número decimal, é um número real, é outro número real. Escreva o A, escreva a raiz quadrada dele e eleve ele ao quadrado, tá bom? Vamos salvar e vamos executar? Vamos lá, executar, compilar. Opa, deu erro aí, o que será que é? Essas aspinhas aqui. Acho que essas aspinhas, tá vendo? Ó, diferente. Essa aspinha. Deixa eu ver se tem mais. Aqui também, ó. Você já percebe por causa da cor, né? Então, trocando aqui. Aqui também, ó. Viu que ele tá diferente, ó. Aqui, né? Agora acho que vai. Vamos ver. Vamos salvar. Executar. Compilou, tá bom? Compilou, agora a gente vai rodar. Ó,
rodou e saiu fora. O que está faltando aqui então? Um get, ponto e vírgula, que é para ele parar e deixar o usuário ler. Vou salvar de novo, executar, rodar. Opa, cadê o get? Porque que não está funcionando. Get, salvar e compilar. Compilei. Agora ele vai parar. Tá lá, viu? Tá vendo? Então, olha só. Vamos analisar. O que ele achou aqui foi um número decimal, tá aqui. Os outros, ele fez a raiz quadrada e elevou ao quadrado enquanto o A for menor que 10. A partir do A, quando ele é maior que 10, ele já interrompe o programa e escreve fim. Tá vendo? Então é isso daí. Vamos continuar então. O nosso aprendizado aí, tá? Agora o laço for, né? O laço for, né? O laço de repetição for, né? Ele é usado para passar para a próxima interação de um laço. Como que seria isso aqui? Tem um exemplo aqui, tá? Vamos ver esse exemplo aqui. Então, o laço for. Vamos lá no nosso programa de novo no C++, né? E vamos colar ele aqui, né? Então, vamos salvar e vamos compilar. Opa, deu de novo as aspinhas aqui, ó. É que a aspinha do PowerPoint é diferente dessa, né? Aqui ele deu, funcionou. Tem mais aqui? Tem. Aqui. 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 Acho que sim. Opa, tem esse símbolo aqui que vai dar errado. Então vamos salvar. Compilar. E vamos executar. Olha lá, de novo ele faltou o get aqui. Então vamos colocar o get. Ponto e vírgula. Salvar. Compilar. Executar. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Enfim, enquanto para o A igual a 0, o A menor que 10, o A recebe o A mais mais. Se o A dividido por 2 é igual a 0, continue e escreva o A, a raiz quadrada dele, e ele elevado ao quadrado. Tá bom? Continuando aí, né? Essa foi a nossa bibliografia que nós usamos, tá? Eu mostro para vocês aí, né, a nossa bibliografia, né? E nós chegamos então aí no final dessa aula aí, que eu acho que deu uma cobertura total em estruturas de repetição, tá? Na nossa aula de dúvidas, então, no nosso encontro de dúvidas, a gente tira dúvidas dos exercícios que foram passados, falamos da data de prorrogação e falamos dos próximos passos aí para a aprendizagem aí, tá bom? Muito obrigado para vocês aí, tudo de bom e até mais aí. Até a próxima aí, tá bom? Um bom início de semana para vocês aí. Tudo de bom. Tchau.